Bom, esse vídeo apresenta a fase 2 Tech Challenge, projeto 1, né, otimização de modelos de diagnóstico com algoritmo genético e integração com LLM. O projeto evolui o classificador de síndrome de ovários policísticos desenvolvidos na fase 1, mantendo o mesmo dataset e adicionando duas capacidades pedidas no desafio: otimização evolutiva de hiperparâmetros e explicação dos resultados em linguagem natural via LLM. Então, da estrutura do projeto e execução, o projeto é um pacote Python modular, com ambiente virtual próprio, dependências fixadas em requirements.txt, e scripts separados por responsabilidade, né? Então, preparação de dados, onde já tem a questão do baseline, aqui a data, né, de modelos, de otimização do algoritmo genético, explicabilidade de integração com LLM, por exemplo, aqui também, explainability, e toda a execução é local e sem dependência de nuvem. Então, a primeira etapa aqui da demonstração, eu vou executar no nosso no terminal a suíte de testes, para a gente poder ver que, antes de tudo, de qualquer coisa, a gente confirma que os componentes, né, desenvolvidos estão funcionando, né, dados, algoritmo e tudo mais. Então, aqui ele passa uns 25 testes. E aí, como um pré-trabalho da apresentação, eu já executei o script de baseline e o de algoritmo genético. Então, aqui a gente tem os dados. Então, o algoritmo, a gente reproduziu aí no baseline, né, os 4 modelos da fase 1, regressão logística, árvore de decisão, random forest e KNN como ponto de comparação, onde a gente vê que o random forest teve as melhores métricas, foi o melhor baseline geral e foi o modelo escolhido aí para otimização evolutiva. Com o objetivo de triagem médica, o recall da classe positiva, ele é a métrica mais sensível, porque um falso negativo significa que podemos deixar de sinalizar um paciente com possível SOP e ele ficar sem atendimento, né, de síndrome de ovário policístico. Então, essa aqui é a nossa métrica considerada mais importante, dado o cenário, né, a situação, o contexto. Então, o algoritmo genético ele foi implementado com os conceitos vistos em aula, onde cada indivíduo é um conjunto de hiperparâmetros do Forest. Então, a gente pode colocar aqui, né, um indivíduo, por exemplo, com esses hiperparâmetros. Na implementação, isso foi considerado aqui, né, com um array para cada um dos indivíduos. Utilizamos aí também a parte de Tournament Selection, Crossover e Mutate, tudo isso em aula, para poder otimizar isso. E a função de fitness ela vai priorizar, né, o recall sem ignorar o F1 ao C, a acurácia, com penalidade por overfit entre treino e validação. E aí a gente executou 3 experimentos, né, como a gente está vendo aqui na tela, onde com diferentes tipos de população, geração, mutação, crossover. Então cada um exploratório, um balanceado e um conservador, né, conforme pedido no desafio. E aí a gente consegue ver também, né, do resultado aqui, a evolução num gráfico gerado por este algoritmo do fitness, onde a gente consegue ver que a evolução do fitness ao longo das gerações, né, de cada geração. Então, no conjunto de teste final, o modelo otimizado pelo GA não superou o Random Forest Baseline, quando a gente vê aqui no final, porque o recall positivo ainda é melhor, né, no Random Forest. E é um resultado que a gente discute no relatório, que a busca evolutiva ela melhora a validação, mas não garante um ganho de generalização, que é uma discussão real em ciência de dados com datasets pequenos. E aí, já olhando então para a parte de escalabilidade, o desafio ele pede recurso de escalabilidade automática para variações de demanda, né, além de monitoramento e logging. Baseamos essa interpretação a gente baseou nas aulas do material da disciplina de Machine Learning em Cloud, onde a escalabilidade aparece como jobs de treinamento em paralelo, com limite de execuções concorrentes, e não como uma API de serving. Então a gente aplicou a mesma lógica, aqui eu vou estar executando o algoritmo, e aqui logo no começo, nota que a gente não está passando, né, no comando o número de workers. Então, ele é calculado automaticamente a partir da quantidade de jobs, colocamos 2 jobs aí para executar, e dos núcleos de CPU pendentes, né? E aí, o log ele vai mostrar exatamente isso. E como que a gente vai ver o log? O log a gente vai conseguir ver dentro da pasta de outputs, logs, né, e pipeline log, onde a gente vê toda essa parte aqui de log do que a gente acabou de executar. E uma outra maneira também onde a gente consegue ver isso
é executando o MLflow, porque a gente está utilizando exatamente a biblioteca do MLflow, né, para poder fazer o traceability, né, o monitoramento disso. Então aqui ele subiu nessa porta, né, eu vou estar agora, deixa eu colocar isso na tela para a gente poder ver em execução o MLflow. Então aqui, né, a gente vê os dois jobs, job validação, a gente consegue explorar nesse sentido. E aí, só um minutinho. Beleza, então aí a gente consegue ver esse tipo de cenário usando o MLflow. Aí também, né, foi feita a integração com o LLM, a gente voltando aqui no código, a gente consegue ver dentro do LLM Explainer, na segunda parte do desafio, né, a gente fez a integração com o LLM para interpretar os resultados, então o prompt ele vai incluir regras explícitas de segurança, de não fornecer diagnóstico definitivo, não prescrever tratamentos, reforçar que a decisão final é do profissional de saúde, e implementamos 3 providers aí também com um mock local, e um para OpenAI e um para o Gemini. Eu acabei fazendo o OpenAI porque no final ele acabou dando errado, né? Não consegui fazer essa integração por conta de cota, mas aí eu acabei deixando no código, mas aí no final a gente terminou fazendo com o Gemini, com uma simulação real. Então aqui as regras dos sistemas, né? O relatório gerado aqui. Eu tenho aqui no System Rules quais são as regras que ele vai implementar, e aqui embaixo a parte do prompt, onde a gente coloca todo né, as regras para poder fazer a execução. Aqui a parte de mock, mais para testes unitários, e aí eu vou executar aqui agora, utilizando aí, como que a gente vai utilizar? Vou usar o provider do Gemini, tá? Então export provider do Gemini. Vou colocar aqui também a Gemini API Key. E vou colocar também qual é o modelo onde a gente vai executar, que será o Gemini 3.1 Flash. E aí, aqui a gente pode já estar executando para simular não, né? Para fazer uma chamada real ao Gemini e obter uma resposta. Esse modelo foi not found. Deixa eu fazer o export de um outro modelo aqui então. Se não me engano, deve ser o Flashlight. Exatamente, Flashlight. Então aqui a gente tem, podendo dar uma olhada aqui agora, no resultado, né? Então a integração final, a gente tem aqui qual foi o prompt utilizado, né? Então aqui você é um assistente de apoio, interpretação de modelos de machine learning de saúde, não fornece diagnóstico definitivo, doença-alvo. Então qual que é a tarefa? Explicar a linguagem natural porque o modelo surge resultado, limite de integração, resumo clínico e tudo mais. E aí vem a resposta, né? O modelo de Randall Forge classificou o paciente com probabilidade de 5.6 para síndrome do prestígio, indicando um baixo risco estimado. Esse resultado sugere que os parâmetros clínicos e ultrassonográficos inseridos não se alinham ao padrão de apresentação. Aqui, os fatores principais de atenção, o nível de cautelas e métricas, limitações do modelo, né? E a recomendação de uso seguro. E aqui embaixo a gente tem uma checagem de segurança, onde ele coloca se teve, né, a menção da triagem, se ele teve os avisos, né, de termos proibidos, se ele, né, excluiu termos proibidos, se teve a menção ao profissional, né, precisa procurar um profissional, e a questão de qualidade também, se teve consistência numérica, se foram cobertas todas as seções e se mencionou as features mais importantes, né, disso também. E, por último,
mostrando aí a parte dos testes, né? Já no começo eu apresentei. E aí a gente tem a parte da arquitetura, onde a gente consegue, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, fica melhor para ver, né? Então aqui a gente tem, né, todo um pipelinezinho da arquitetura que teve a limpeza dos dados, o treino do modelo, a configuração do algoritmo genético. E aqui já com essa questão do modelo já genético, a gente consegue disparar os treinamentos, salva, né, as respostas como JSON, JSON-L, consolida o ranking e envia as métricas contexto para explicação, adiciona os resultados comparativos e gera interpretação em linguagem natural. Então, a arquitetura resume o fluxo de dados, né, baseline, grade, experimentos com workers, dimensionados automaticamente, tracking local em arquivos MLflow, escolha do melhor modelo e explicação via LLM. Toda a execução acontece nessa máquina local. Todos esses códigos eles estão preparados para poder subir para a cloud também, mas a gente não chegou a implementar a cloud, então, mas está preparado para, cloud ready. E aí, para o encerramento, né, resumindo, implementamos o algoritmo genético completo com operadores pedidos, comparamos o modelo otimizado com o baseline de forma honesta, incluímos quando o algoritmo genético não superou o baseline, tratamos a escalabilidade e o login como execução de jobs de treinamento como adicionamento automático e track de MLflow, e integramos uma LLM para interpretar os resultados com segurança e qualidade avaliados automaticamente. E aí os detalhes de cada decisão estão no relatório técnico. Aqui está nesse relatório técnico, onde tem cada parte aqui do que foi, né, desenvolvido detalhadamente para melhor entendimento do trabalho, e no README tem todos o passo a passo para poder replicar tudo que foi feito e executado. É isso, muito obrigado.